Olá! Oi, Pati. Oi, Alexandre. Oi, Lucy. Já vou te chamar, Lucy. Oi, Ju. Todos entrando. Eu vou esperar um segundinho só. Ver se o pessoal entra. Amado. Rodrigo, boa noite. Deixa eu ver onde que eu vou para adicionar. Tá, beleza. Boa noite a todos. Estamos começando. Vocês me ouvem bem? Tá muito baixo? O áudio tá muito baixo. Será que eu tiro o fone? Eu vou tirar e aí vocês me dizem se melhorou, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Melhor? Ou pior? Agora sim? Ah, então eu vou fazer sem o fone. Achei que ele seria melhor. Quando põe perto, sim. Ah, tá. Então vamos sem fone. Estamos aqui na última live do Novas Leituras Curitibanas. Ah, entendi. Eu tenho que falar mais pertinho. Eu tenho uma projeção vocal um pouco ruim, mas eu vou falar um pouquinho mais alto. Estamos aqui na última live do Novas Leituras Curitibanas. Esse projeto é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. A gente está fazendo parte da programação do Curitiba Lê, da Semana do Curitiba Lê, que está completando 11 anos. Eu preciso silenciar esse aqui, né? Está completando 11 anos de Curitiba Lê. Eu fiz parte desse projeto, participei, né, sendo mediadora do Bondinho da Leitura e estagiária durante 2 anos da Casa Dario Veloso. Então, para mim é muito especial estar aqui nesse dia, porque fez parte da minha história mesmo. E hoje teremos a convidada Lucy Colim. Eu vou apresentar ela e depois eu vou chamar ela. A Lucy Colim nasceu em Curitiba, graduou-se em 3 graduações, graduou-se em piano, percussão clássica pela Belas Artes do Paraná e letras português e inglês pela UFPR. É mestre em literatura de língua inglesa pela UFPR e doutora em estudos linguísticos e literários pela Universidade de São Paulo e pós-doutora também pela USP. Publicou 22 livros de literatura e teve vários dos seus textos adaptados para o teatro. Então vamos aqui chamar a Lucy Colim, deixa eu encontrá-la. Um segundo, aqui. Vamos ver se deu certo. E eu me chamo Yamini, esqueci de me apresentar. Boa noite. Está carregando. Oi, Lucy, tudo bom? Tudo bom? Me ouvem bem? Aqui sim. Então tá ótimo. Tá certo? Obrigada. Nossa, felicíssima aí com esse convite. Quero agradecer, né, primeiro por ter participado do projeto que você acabou de falar, né, o Novas Leituras, maravilhoso, e estou, nossa, super agradecida, e também pelo convite que tivemos de poder participar das festividades do Curitiba Lê, né, como você, eu também sou ligada, né, desde a gênese desse projeto, é uma das coisas mais admiráveis que nós temos, né, e então eu queria parabenizar por esses 11 anos, né, de uma batalha pró-fomento à leitura e à valorização do livro. Eu vou mandar um abraço para minha querida Mariane Torres, e abraçando a Mariane, eu quero abraçar todas as pessoas, a Patrícia, e todos os mediadores, todos os contadores de história, todo mundo que está envolvido com o livro. É uma alegria enorme.
uma grande equipe, né, por trás desse projeto. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Muitos estudantes de letras, inclusive, então estamos em casa, né, Luci? É. Luci, eu queria começar a nossa conversa lendo um poema de uma outra autora curitibana, que na verdade é radicada em Curitiba, mas não é curitibana. E aí, a partir desse poema, eu vou para a primeira pergunta, pode ser? Claro. O poema se chama Sentido. O amor ainda não cresceu. É pequeno embaixo das cobertas, tímido, inquieto, mexe-se muito o amor. Enquanto as palavras ganham o mundo, o amor não aprendeu a se comunicar. Ele sente fome, chora. Sente sede, chora. Às vezes fica quieto olhando os pés como se não soubesse que a ele mesmo pertencem aqueles pés. Quando o amor crescer, quando o amor for grande e souber, só então as palavras serão pequenas e não farão o menor sentido. Esse poema é da Sionara Souza e eu começo com ele e já pulo para a primeira pergunta. No próximo mês faz 3 anos do falecimento da Sionara e eu queria te perguntar, Luci, o que a leitura dos artistas próximos da gente, e aí eu digo próximos geograficamente e temporalmente próximos, pode nos proporcionar de diferente da leitura dos grandes clássicos considerados universais? Ou seja, o que ler os nossos contemporâneos nos dá de diferente de um James Joyce, de uma Virginia Woolf? Então, Yamini, primeiro quero dizer da emoção, né? Que quando você já leu o primeiro verso, eu reconheci a potência da poesia da Nara, né? De quem acho todos os artistas aqui que a conheceram, sentimos grande falta, né? A Sionara era um nome muito marcante, né? Uma poesia, uma presença poética muito marcante. E então essa perda, não é? E também em alguma medida serve para lembrarmos, não é? Agora nesse momento, não é? Lembrarmos dessa poesia, da importância também, não é? Da escrita e, enfim. E aí então, indo para a sua pergunta, né? O que é que essa frequentação do que nos é próximo, não é? E como pode essa frequentação da produção que nos é próxima nos iluminar e em que, não é? Ela é diferente, talvez, de uma relação que possamos ter, não é? Ou que tenhamos com os clássicos. Olha, Yamini, da minha experiência, né, de leituras, eu sempre tive fui de escolhas muito ecléticas, desde o início, né, assim, em que me via como leitora, e nunca selecionei muito as minhas leituras nesse sentido, não é? Gostava muito de ler gibi, gostava de ler os clássicos, gostava de ler fotonovelas, gostava de autores meio suspeitos também, não é? Gostava de histórias de detetive, então eu sempre fui bastante aberta a tudo isso. E nessa frequentação dos clássicos e na busca de conhecer, eu sou uma pessoa, né, que tento, na medida do possível, claro que a gente sempre fica aquém do que desejaria, mas eu tento me relacionar também com a produção local e não só na literatura. A arte que está sendo produzida hoje sempre me interessou. Mas o que eu queria te colocar é que à medida em que nós passamos a frequentar, então, os nossos pares, as pessoas próximas, numa realidade do momento, não é, do tempo presente, nós vemos que para além da formação, de ser importante conhecer os clássicos, claro, né, para a construção do teu poder crítico e tudo mais, nós somos os clássicos também, não é? Essa semana estava trabalhando com alunos meus e nós fizemos uma grande jornada, né, vindo dos clássicos e tudo mais, e nós chegamos, então, no Nouveau Roman, da década de 1950, e toda essa, né, essa atualização, o olhar, e os grandes teóricos do Nouveau Roman, e aí nós chegamos no Brasil, e nós chegamos no Osman Lins,
e lemos Osman Lins, e nós chegamos em Valêncio Xavier. E é conhecendo a nossa produção que nós podemos dimensionar, então, não é, que essa produção local, do que é imediato e é o tempo presente, da nossa vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, não é? Lembrando que o Valêncio era um paulista, mas radicado aqui, ela tem a mesma dimensão e a mesma potência que nós encontramos nesses, né, nos chamados grandes, nas grandes referências clássicas. Eu acho que conhecer o seu momento é importantíssimo e é mesmo, faz parte, não mais da nossa formação de olhar, mas faz parte do nosso compromisso com o momento presente. Afinal, não é? Nós estamos, não é por ser de uma geração, não é, já diferente das gerações mais jovens agora, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, no seu tempo. Eu falo, meu tempo é hoje, não é? É onde eu estou respirando, não é? Eu acho muito importante, eu tento, não é? Eu tento, como disse, na medida do possível, acompanhar tudo isso. Eu acho que esse redimensionar do que está sendo feito na sua cidade, não é? Tem tudo a ver com o seu olhar e mais do que qualquer coisa, com o nosso compromisso de mundo, não é? Eu sou uma autora de Curitiba e nunca me afastei dessa cidade por uma opção própria, né? Então, tudo que está à minha volta, tudo que, não é, da minha cidade, não como uma coisa bairrista, assim, não é? Mas tudo que está sendo feito aqui, quem são as pessoas, não é? Eu me relaciono muito com os jovens artistas da cidade, não é? E isso é uma maneira de nos alimentarmos, né? A percepção do que é essencial, esse é um exercício contínuo, não é? Então nós observamos esse microcosmo e seguramente atingimos esse macrocosmo, não é? Esse entendimento maior em que todas as pessoas, elas não serão mais curitibanas, nem paranaenses, nem brasileiras, e enfim, não é? É mais ou menos essa trajetória, não é? Psicológica, emocional, política, sociológica, existencial, enfim. Sim, essa frase, somos todos universais, é muito bom, né? Porque é isso, na verdade, né? É isso mesmo. Lucy, eu tô vendo as pessoas que estão entrando, Paulo Venturelli acabou de entrar, foi meu professor. Querido, um grande abraço. Nossa, meu grande amigo, admiro demais o Paulo. Paulo, nossa, é uma das figuras mais importantes que nós temos na literatura. Sim, sim. E aí eu vou para a segunda pergunta, aqui tá jogo rápido aqui, Lucy. Tá bom. Na live do Café com Poesia, com a Clara, você comentou que no ano passado, no ano de 2020, você ficou mais recolhida. E que, embora tivesse livros prontos já, você preferiu não publicar, né? O seu livro Sim. Dedos Impermitidos, que é uma reunião de contos, né? Sai nas próximas semanas, será? Eu acho que sim, nos próximos, né? Acho que daqui a um mês, no máximo. Então, já está a revisão feita, a capa linda, foi feita pelo Éder Cardoso, está para sair. E aí, então, vai sair agora pelas Iluminuras, e eu queria saber o que o momento atual, o hoje, te move para a publicação e que não moveu no ano passado, né? O que hoje você sente de diferente? Então, Yamini, o que aconteceu, eu acho que impactou a todos nós, não é? Não seria diferente, eu acho que é uma experiência totalmente nova, né? Essa experiência da pandemia, da reclusão, da falta de abraços, de uma reestruturação, né? Tivemos que nos adaptar a uma série de contingências que eram inéditas para todos nós. E nessa demanda toda, logo no começo da pandemia, não é? Com as grandes perdas que nós passamos a ter, e também pelo cenário político que se configurou naquele momento, não é? Enfim, eu acho que agravou bastante também a nossa relação, não é? Com as próprias perdas, não é?
porque nós vimos um grande descaso, e infelizmente, depois de um ano, seguimos vendo um grande descaso, né? E nós, artistas, eu acho que nos ressentimos mais, talvez, não pelo tipo de sensibilidade que temos, mas porque os artistas, eles são mesmo esse exercício de olhar para o outro, não é? E, de repente, a gente não tem isso, não é? Numa grande escala, é uma indiferença tamanha, não é? Assim, isso me chocou muito. Eu tive muita dificuldade no começo da pandemia, de me posicionar enquanto artista, porque primeiro eu não tinha um tônus para criar, e segundo que me parecia inadequado, não é, você celebrar a produção de um livro. Depois de um tempo eu percebi que era exatamente o contrário, que nós devíamos sim, em detrimento de todos esses, né, de tanto sofrimento, digamos, né, também nos posicionarmos quase como que um enfrentamento disso tudo, porque é de nós que depende, então, não é, alguma manifestação esperançosa de que possamos mudar esse quadro. Não digo das perdas pela fatalidade que é a própria pandemia, mas dessa indiferença, desse descaso com a vida humana, não é? Então eu me senti muito responsável. É claro que a gente não escreve um livro com pretensão nenhuma de querer salvar o mundo, ou de querer mudar minimamente que seja o mundo, mas a gente escreve para chegar ao outro. E eu acho que nesse sentido, todas as artes, né, e falo aqui dessa perspectiva da literatura, há mesmo um compromisso, então, com o outro. E nesse momento nós precisamos, sim, da palavra poética, da palavra, não é, da ação que sensibilize, de pensarmos os livros como transformadores, não é? Na exata medida estética do que um livro pode, não mais e nem menos, não é? Então, assim, eu pensei, eu preciso, não é, me fazer ler, não é, porque eu quero mais do que nunca estar com o outro. E também, Yamini, eu vou te contar, não só essa vontade, então, ou até uma necessidade de publicar. Esse ano, possivelmente, eu publique 3 livros, né? Não sei aí como é que estão, não é, o andamento das publicações, mas enfim, eu também me posicionei com um outro tipo de resposta a tudo isso. Eu comecei não só por necessidade mesmo, mas também com uma vontade de olhar esse outro, né? Eu comecei a me relacionar com poetas do Brasil todo, e a participar de lives, todos os convites que eu tinha recusado no primeiro momento, eu comecei a ter um tipo de curiosidade amorosa também, não é? E hoje me relaciono com muitos, e também assim, tentando conhecer, porque assim, a gente está num buraco emocional, não é? A gente não pode se abraçar, a gente não se vê, afinal, não é? A gente não pode sair para tomar um café, e mesmo assim somos grandes privilegiados, porque a nossa realidade hoje é miséria, né? Centenas de pessoas estão morrendo de fome, não é? Então eu pensei, também é um tipo de ação, é um tipo de movimento, né, dentro do que a gente pode fazer, procurar procurar também outros poetas, outros escritores. Então eu tenho participado de uma série de lives e também pode parecer meio patético isso, mas você assistir a live dos seus colegas é importantíssimo, porque hoje a gente, soterrados, né, por tantas notícias nefastas, que alimenta muito ouvir o outro, né? Hoje eu assisti a uma live da Márcia Dencer, que é uma escritora que foi muito importante nas décadas de 80 e 90, não é? E aí você se alimenta quando você vê a lucidez e a importância, não é? De não, afinal, não estamos nos lançamentos, não estamos presencialmente nas conversas, nas discussões, nos debates, mas seguimos presentes, né?
Então, por isso, não só lançar o livro, mas tentar me aproximar, né? Estive com a Clara conversando, não é? E com várias outras ações, e eu acho que cada um vai se adaptando, e no meu caso, não é? Isso me ajuda muito, me ajuda bastante. Aqui nesse momento eu estou te olhando, né? E conheço, né? Te conheço enquanto escritora e tudo, não é? E estamos fazendo alguma coisa juntos aqui, não é? Estamos celebrando uma série de coisas dentro desse contingente de dor, de perdas, estamos celebrando, não é? As coisas que não é? Estamos celebrando tudo aquilo que nos fortalece, digamos, para o enfrentamento de todo esse contingente de dor. Sim, que legal, Lucy. Fiquei muito feliz de saber que tem mais livros saindo. Com um eu já estava muito feliz, mas quatro, então ganhei na loteria. E deixa eu ver a próxima pergunta. Eu também acompanhei todas essas lives e eu ia perguntar se você podia falar um pouquinho do projeto A Pé da Letra, que se chama, do coletivo. Sim, é um coletivo. Falando de expansão, né? Pé de Letra, isso mesmo. Esse projeto, ele surge justamente dessas lives, não é? Eu participei de um encontro com escritores que é promovido pela Elaine Povoli, lá do Rio de Janeiro, que é uma poeta e uma artista plástica, e me interessei, não é? Eu falei, puxa, eu preciso ver. Isso foi o primeiro encontro meu virtual, não é? Preciso ver outros poetas, eu preciso saber de outros poetas, não é? E comecei então a conhecer, e foi incrível, porque aquilo realmente me nutriu ali, me abriu não é? Porque estávamos todos nessa mesma situação. E como é importante, não é? Nos encontrarmos, e são encontros para leitura de poesia, não é? E para falar da sua relação com poesia. E dali eu fui para o Simpósio de Poetas Bêbados, e foi. Aí ontem mesmo eu recebi uma coletânea de participantes, né? Quer dizer, muitas coisas estão acontecendo também, não é? E aí, dessas experiências todas, conhecendo poetas de vários lugares do Brasil, praticamente quase todos os estados do Brasil, não é? Surgiu essa vontade de dar sequência, então, a esses encontros. E aí nós formamos, né, então, poetas também de outros estados, e, enfim, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós formamos, então, esse coletivo que se chama Pé de Letra. E estamos desenhando um programa de rádio, vários encontros, né? O projeto é esse, não é, de que em cada lugar se possa mostrar não é, o que está sendo feito, e esse simples, o interesse não é mapear, mas sim constatar, né, digamos assim, nesse sentido emocional, que não estamos sós, não é? Que temos muito a dizer, e talvez até, né, com uma esperança que não é algo absurdo nem nada. Porque a poesia, ela está aí. A poesia não tem que pedir, não está pedindo favor para ninguém. Ela não é, ela já ocupa naturalmente, não é? Dos nossos fazeres, nossa própria respiração, afinal. Não é? Então, na verdade, é assim, quando nós nos unimos, né, quando nos juntamos, se reafirma toda, não é? Toda essa potência da poesia, da palavra, afinal, não é? Do poético, da palavra poética. Eu acredito muito nisso. Acredito que se nós não nos movermos, ninguém fará isso por nós. Nós estamos vivendo um momento em que temos o contrário disso, e não, infelizmente, não é uma realidade só do nosso país. É uma tendência, digamos, não é?
que vem acontecendo em muitos lugares, né? Claro, é muito fruto do próprio sistema capitalista, né? Já caduco, já doente, não é? Mas essa noção de que nós podemos prescindir das artes, ela é muito nefasta. E é claro que isso estimula um desequilíbrio, tal qual vemos agora, né? Numa situação em que os escritores eles têm que justificar sua existência na sociedade, isso, se não é patético, não é absurdo, é deplorável, né? Porque já beiramos uma condição de doença social, não é? Então, estamos aí para mostrar que existimos sim, que não é tão simples tentar apagar, não é, a presença dos artistas, a voz dos artistas, porque não, como disse, ninguém está fazendo um favor aos artistas, não é, de deixá-los existir, porque não há vida sem uma noção transcendente da nossa própria existência, que é o que os artistas mostram, não é? Todas as provocações, as percepções, as sensibilidades, enfim. Então eu acho assim, cada um fazendo a sua parte, seja ela, né, talvez pequena, mas numa coletividade nós marcamos a nossa presença, marcamos a nossa voz, nos alimentamos uns aos outros e seguimos em frente com uma possibilidade de olhar para algum futuro, não é? Eu me recuso, sabe, Yamini, a simplesmente, não é, colocar, olha, não me entendem, ou afinal eu faço alguma coisa que está, não é, ou nós artistas, né, somos uma elite de sensibilidade lá na Torre de Marfim. Eu me recuso a isso. E isso é uma das coisas que até conversava sobre isso muito com a Sionara Souza. Muito. Justamente por a pretensão que nós, muitas vezes, não é, nós mesmos, poetas, escritores, às vezes a gente perde a nossa, não é, a nossa razão de ser, não é, porque nos deixamos levar por muita vaidade ou por uma coisa intelectual, enfim. Nós temos que estar numa linha de frente. Não gosto de pensar na palavra batalha, porque é muito violenta, mas se dá para a gente usar a palavra luta com uma certa amorosidade, né, luta enquanto presença, é isso que nós temos que fazer. Não é? Já foi o tempo em que nós iríamos esperar por condições adequadas, né? Estamos sendo soterrados. Vamos ficar, não é, inertes a essa realidade? Não. Nós temos uma ferramenta que é tão poderosa que sempre foi esmagada aqui no nosso país. Nós temos décadas de tentativas de apagamento da poesia. Se não fosse, se a poesia fosse qualquer coisa que não interessa a ninguém, não haveriam projetos para sufocá-la. Sim, exatamente. Nos comentários, só palmas. Obrigada, gente. Eu super feliz de... Nossa, obrigada para todos que estão aí. É isso, não é? Muito lindo. E, de fato, né, Lucy, tem uma coisa que os artistas, assim como os professores, não pararam de trabalhar, né, durante a pandemia. Não teve interrupção, né? Pode ter havido um recolhimento, mas a coisa estava sendo produzida, né, o tempo todo. E, Lucy, eu vou para a quarta pergunta. Eu queria te perguntar em relação a também uma escrita, não pós-pandêmica, mas assim, durante a pandemia e também pós-pandemia, se você acredita que haverá alguma modificação significativa no modo de fazer humor na literatura. Porque eu hoje mesmo estava relendo, né, o Peça Intocável, e eu estava rindo muito de alguns contos que é muito engraçado e bom demais. E eu fiquei pensando isso, né? Será que vai ter um modo diferente de construir o humor daqui para frente? Será que vai ter temas que não podem ser tratados? Ou isso não sei se em algum momento já existiu, né? Mas o que você acha sobre isso? Olha, hoje mesmo assistindo a uma live sobre o lançamento de um livro que fala são contos escritos em Beirute. E Beirute teve, né, uma guerra, um período grande de guerra, enfim.
E esses contistas, na sua maioria, são jovens escritores. E nós tratamos, em algum momento, né, as pessoas levantaram uma questão próxima a essa, não é? É lícito, parece justo, parece viável você usar o humor como uma ferramenta, afinal, não é, literária, de impacto da sua expressão e tudo mais. Eu penso o seguinte, Yamini, eu não acredito que a grande maioria das pessoas, a gente acabou de falar, as pessoas estão morrendo de fome, nós estamos, não é, o contingente de pessoas numa miséria e tal, não é? E daí a gente não pode também querer passar um verniz na situação para que tudo brilhe, e, puxa, nós vamos enfrentar esse período todo e sairemos, né, um grande potencial filosófico de absorção. Isso não vai acontecer. Nós estamos já vivendo isso. Há um grande contingente de violência nas ações que nós acompanhamos hoje. Não é? Eu já falei no começo, não é? O descaso e tudo mais. No entanto, não é? Então, desconsiderando esse grande movimento de percepção que as pessoas, talvez, não é? No início da pandemia se anunciou muito isso, as pessoas tornar-se-ão reflexivas, e isso não vai acontecer. A gente está vendo brutalidade sobre brutalidade, não é? Mas, falando da nossa perspectiva enquanto artistas, não é? O humor, o riso, a ironia, sempre foram ferramentas de denúncia, desde a história do mundo, não é? E, no entanto, nós não podemos confundir essa perspectiva de riso, sendo útil, digamos, né, como ferramenta do seu texto, não podemos confundir, e aí vou usar, já que você levantou, não é, esse livro, não podemos confundir com, não é o riso da gargalhada, é o riso nervoso que nos leva, então, ao confronto. Porque é aquela mesma coisa, né? O tragicômico, a situação absurda, quando nós vemos, né, que se exacerbam condições e situações da nossa existência e que nos resta essa constatação. Então é justamente a partir desse confronto, quando nós damos a primeira risadinha que nos incomoda e nos voltamos, portanto, ao nosso próprio repertório de experiências, a partir daí está dada, não é? Está dada todo esse espectro da própria reflexão. Estou rindo de mim mesmo, estou rindo da situação, da minha situação humana, dos meus limites, e também de como eu posso ou não, não é? Se prefiro prosseguir num conforto, ou se posso tentar romper esse tipo de provocação. Eu acho que, isso eu não tenho como antever, mas como, para mim, isso é a minha praia, não é? Eu sempre, desde o meu primeiríssimo livro, não é? Lá se vão décadas, sou bem velhinha, aí é uma maneira de você apresentar né, ou sugerir o confronto a partir desse aparentemente risível, que é o patético, que é o tragicômico, que são as combinações esdrúxulas que nos tiram do conforto, não é? E para mim isso é muito, assim, claramente uma expressão da minha própria noção de para que eu sirvo, para que eu escrevo, não é? Acreditando firmemente, e às vezes a duríssimas penas, não é? Estou vendo aqui Luiz Felipe Leprevot, nosso camarada também, o Paulo Venturelli, nós sabemos, não é? Estamos todos nesse barco, que é para ser, mais uma vez repito, combativo, não é? A função do artista é justamente essa, seja pelo riso, seja por a maneira como você vai montar o seu conteúdo dramático nesse sentido, né, de mover o outro, independe, são muitos estilos, são muitas vozes, são muitas propostas, não é? Mas não podemos nos furtar desse cerne, que é por que nós escrevemos. Por que é que eu sento e produzo um poema? Não é para contar de mim,
se esse de mim é só um reflexo de uma experiência subjetiva que não tem por princípio, não é? Não por princípio, não moralmente, mas não tem por um princípio dividir com o outro, não é? Tentar iluminar, dividir no sentido mais, não é? Imediato mesmo. Não é? Então, assim, Emily, eu acho que é muito difícil a gente entender. Primeiro, nós não sabemos quando terminará essa condição de pandemia. Segundo, que pandemia e essa experiência, ela não é só ficarmos, alguns privilegiados ficarmos em casa e outros não. Não é? Não é só isso. Pandemia está nos colocando em choque com uma série de descobertas, muitas delas tão dolorosas quanto as perdas que nós, não é? Eu acho que muita coisa se revelou nessa reestruturação da sociedade. E muitas coisas, como eu disse, bastante dolorosas, não é? Já citei aqui esse grande descaso, essa grande indiferença, não é? Essa situação mesmo, né? De grande miséria material, grande miséria espiritual, aonde nós vamos encontrar alento, não sei. E acredito que, sim, eu tenho visto grandes produções artísticas, grandes respostas a isso. Acreditemos, não é? Eu acho que isso é um entender em mais profundidade, e já vem embutido aquela ideia de luta, como eu tinha dito, não é? O entender em mais profundidade da nossa função. E temos sim uma função, não é? A arte não é só uma coisa bonitinha, né? Engraçadinha e prazerosa, não é? A arte é muita reflexão e muito oferecimento, muita oferta. Uhum. É a abertura, né? Muito mais do que se encerrar em si mesmo, né? Sim. Lucy, eu tava numa batalha, enquanto eu te ouvia, numa batalha mental, decidindo entre uma pergunta e outra, porque eu sei que só vai dar tempo de mais uma. Mas tá bom. Então vamos nos encaminhando, infelizmente, para o final da nossa live. A pergunta que eu não vou fazer, eu vou pedir para perguntar se eu não posso te mandar por WhatsApp depois. Pior, claro. Mas então eu escolhi essa aqui. Eu assisti a entrevista sua com o Cris, né, do Leituras Urbanas, o Cris também do Curitiba Lê. E lá você comentou uma coisa muito interessante sobre a escrita feminina. E pelo que eu entendi da sua fala, seria preciso ter muito cuidado em encaixotar a produção das mulheres em algo que fosse considerado a escrita feminina, né? E com esses termos. E que isso seria muito mais reduzir a um nicho do que uma abertura, apontar para uma abertura, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa, e a pergunta parte de uma admiração minha enorme pela sua obra, pela sua trajetória na universidade, em tudo que você faz, e eu queria perguntá-lo assim, em algum momento você se sentiu pressionada nos últimos anos, especialmente, a adaptar ou a alinhar os termos do seu discurso há uma luta de gênero mais declarada, digamos, nas escolhas de léxico, ou se você já se sentiu isolada por não... você falou, né, eu não estava lá na frente, mas eu estava o tempo todo lutando, né, construindo pelo feminismo. E como que é isso para você? É muito interessante essa pergunta. Veja bem, eu começo a publicar em 1984. Em 1984, nós temos uma cidade, não é, de Curitiba, provinciana, e, claro, naturalmente, não por culpa de X, Y ou Z, uma configuração muito machista ainda, não é? Como não é natural. Natural, veja, não estou colocando que seja, não é, ideal nem nada, mas como era, não é de se esperar para a década de 1980. Então eu começo a publicar
num cenário que era primacialmente dominado por homens. E eu começo a publicar, e vou lhe dizer, se você pegar meu primeiro livro de contos, ou mesmo meu primeiríssimo livro de poesia, que é inclusive um dos projetos que eu estou tocando, que é a publicação, não de todos os meus contos, mas de uma seleta desses contos, eu não suprimiria nenhum dos meus primeiros contos, porque eu jamais me adaptei a nada, na verdade. Eu acho que uma crítica acabou se adaptando, sem pretensão nenhuma, à minha maneira de escrever. Na verdade, não se adaptou me aplaudindo, se adaptou dizendo isso não serve, isso não é bom, isso vai ter poucos leitores, isso não vai vender muito. E eu desde sempre soube disso. As minhas escolhas, e aí quando você fala, uma adaptação até lexical, eu sempre fiz literatura de gênero, porque eu sempre fui ligada às questões, não é? Então, assim, inclusive, acho que eu comentei isso lá no encontro com o Cris, eu fui perceber a minha própria trajetória, porque eu estive fazendo coisas, eu nunca fui, estive numa linha de frente, se não de uma maneira, nunca fui panfletária e tal, porque eu acho que você também tem que ter uma boa noção de até onde você vai e o que quer dizer a sua voz. Não é? Então eu nunca fui de uma militância, por que eu não fui de uma militância mais explícita? Porque eu fui escritora, entende? Então é assim, é o que eu consigo fazer, não é? Dentro dessa minha produção, eu acabei desde sempre sendo uma voz que nem tão sutilmente colocava combativamente a condição da mulher. Eu não me adaptei lexicalmente, não me adaptei tematicamente, não me adaptei conteudisticamente a nada disso, não é por ver, nossa, agora tem uma necessidade, jamais. E com muita segurança, e posso até dizer assim, com muita alegria, eu posso mostrar os meus primeiríssimos contos, os meus primeiríssimos poemas, e ali vocês vão encontrar praticamente a mesma Lucy Colin, nesse sentido, de saber a minha proposta, que você só vai aprofundando, você não tem como falsificar as coisas que você quer falar, as coisas que você acredita, afinal, nas quais você aposta nesse sentido, né? Então, é assim, eu tenho algumas décadas já produzindo e jamais me afastei daquela Lucy original, porque essa Lucy primeiríssima, ela fez muitas escolhas. Muitas delas doeram, porque as pessoas me acusavam de uma série de coisas, não é? E o cenário era, não é? Por exemplo, de eu fazer uma literatura que era impenetrável, não é? Que era uma literatura, não é? Hermética ou inalcançável e tal, não é? E hoje eu vejo jovens lendo a minha produção, se divertindo, se emocionando. Então eu penso, não é? Isso para mim é uma alegria, como eu disse, né? Se prova, em alguma medida, que nunca estive distante dessas, não é? Do que eu acreditava ser importante, não é? Só escolhi uma maneira diferente, mas que felizmente, se a crítica não acolheu durante um bom tempo, os leitores acolheram. E é isso que interessa, não é? Ninguém vai fazer uma obra para agradar a crítica, não é? Mas vai sim fazer uma obra e dar a sua vida, se for necessário, né? Dedicar a sua vida a estar com o leitor, porque é ali a grande instância de comunicação, não é? Então é assim, eu não me adaptei a nada, eu já fui talvez desadaptada aos modismos desde sempre, eu deixei de vender muitos livros, seguramente, não é? Até pelos títulos dos meus livros, uma grande escritora uma vez me disse, nossa, eu até gosto dos seus livros, mas os títulos são horrendos. Como é que você escreve uma coisa que se chama A Árvore Todas, por exemplo, não é? E aí eu perseverei nesses equívocos, né? Por quê? Porque alguns leitores gostam e eu acho que isso nos dá uma certeza, né? E que não digo se é bom, se é ruim,
mas de que eu não falsifiquei a minha voz desde sempre. Desde sempre tentei mantê-la, não é? Se não era tão agradável, não é? Não sei. O retorno tão carinhoso de tantos, nossa, de tantas pessoas, né? Me diz que eu tenho pessoas que, não é, que vão aos lançamentos e me dão um abraço, que eu acredito que são os mais sinceros. Isso não falta, né, Lucy? A Djamila escreveu, a Djamila comentou que adora os títulos dos seus livros. E o Alexandre França. Djamila, querida, um abraço. Nossa, tantas pessoas admiradas. Para mim, a palavra algo. É um título ótimo, né? E, Lucy, vamos terminar, não acredito, com essa maravilhosa conversa. Eu queria agradecer demais a sua presença. E eu queria ler um para finalizar, porque tem que começar e terminar com poesia. E deixa eu só pensar se eu... Não, eu vou ler antes, aí depois eu dou as informações finais. Mas deixa antes de você ler, eu queria me despedir rapidamente, dizendo assim, deixando um abraço simbólico para você, não é? Uma escritora admirável, fiquei muito feliz de conhecer o seu trabalho, e eu queria, nesse abraço desse simbólico, abraçar todos os jovens escritores, todas as pessoas ligadas à literatura, à promoção do que importa nesse momento, não é? E eu queria também que pensássemos em todos nós, não é? Com essa grande rede, nós temos esse compromisso, gente, nós temos, não é, que seguir, para além dessas vaidades todas que possam aparecer, nós temos que seguir nos olhando, conversando, nos alimentando. Então eu mando esse abraço, não é, para você e também para todas as pessoas que estão chegando, não é, que tenham muita fibra, que acreditem muito no papel da escrita, no papel, não é, do escritor, dos artistas todos. E aí já agradeço, muito obrigada aí pelo encontro. Obrigada, Lucy. Sem palavras. O poema que eu escolhi, eu fui bem egoísta, porque eu escolhi o meu poema preferido. Então, ele não é necessariamente a ver com o tema da conversa, mas tô tendo essa chance aqui de ler ao vivo, e aí eu queria ler o poema Untivo, que está na antologia, que saiu pela Cotter, né? E muitos comentários. Obrigada, pessoal. Eu vou... gente, muito obrigada. Agradeço muito. Untivo. Nos encontraremos e eu estarei atarefada, e você estará imerecível. E eu estarei cansada para o cafezinho, e você estará exausto para um cinema. E eu estarei amorfa, e você palimpsesto. E eu estarei rendida às evidências mais ocultas, e você descompassado às vivências absolutas. E eu estarei com pressa, e você naquela hora imprevisível. E eu estarei naquela hora portentosa, e você estará naquele momento incrível. E eu estarei naquela manhã chuvosa, e você estará naquela noite audível, e eu retrocederei até auroras, e você avançará aos ocidentes. E eu compreenderei infinitudes, e você desvestirá os contratempos. E eu deslizo pela superfície e vou embora. E você mergulha mar adentro e refloresce. Demais, Lucy. Obrigada, Yami. Obrigada. Eu tenho as mensagens finais, que os vídeos ficarão publicados no canal Nossas Leituras do YouTube, e agradeço a todo o pessoal do Curitiba Lê, a Dani, a Pati e você, Lucy. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal.